Olá, boa tarde a você que está conectado conosco para acompanhar a 28ª Palestra Virtual da Escola da Magistratura, que será exibida, será a primeira do ano de 2023. O tema será de grande importância, assédio, o que é e como combatê-lo. Infelizmente, um assunto que vem sendo destaque no noticiário do país. E um tema que deve ser bem debatido por instituições, empresas e por toda a sociedade. E para falar sobre esse assunto com maior profundidade, nós convidamos a palestrante, a advogada, professora universitária e doutora pela USP, doutora Larissa Matos, que vai abordar sobre esse tema. Então, convido você a se inscrever no canal do YouTube da Smarne Oficial, ativar as notificações, compartilhar o link desse vídeo com os seus contatos para acompanhar toda a palestra. Em nome da direção da Smarne, da nova direção da Smarne, a diretora desembargadora Maria Zeneide Bezerra, do vice-diretor, o desembargador Vivaldo Pinheiro, e da coordenadora administrativa juíza Rádia Rayane, eu dou as boas-vindas à nossa convidada e desejo a todos uma excelente palestra. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa Matos, virtualmente a esta escola. Muito obrigada, agradecer aí o pessoal da comunicação, a vocês da diretoria, também a professora Sara, e vamos conversar sobre esse tema, que é um tema difícil até de abordar e difícil de lidar na prática, porque a gente tem diversas formas de assédio. A gente tem o assédio moral, o assédio sexual. Ultimamente a gente falou muito sobre assédio eleitoral em razão das eleições. A gente tem a prática do assédio no meio virtual. Então, são várias formas de violência psicológica que são aí perpetradas no local de trabalho ou fora dele, que contaminam, envenenam as relações de trabalho. A gente precisa conversar sobre essas práticas para poder conhecer, para poder evitar e para poder aí combater. Esse combate ele é essencial dentro das instituições públicas e instituições privadas. O Brasil se comprometeu há algum tempo com a Agenda 2030, alguns chamam de Agenda 2030, com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento aí da ONU, e um deles é inclusive o ODS 8, que trata justamente do trabalho decente. Para a gente falar de trabalho decente, a gente não pode ter dinâmicas, práticas de assédio dentro das relações de trabalho. E aí eu vou começar tratando do assédio moral. O assédio moral trata-se de uma violência, a gente pode conceituar como uma violência psicológica perpetrada no local de trabalho, que ele é exercido ali contra uma pessoa, e a doutrina costuma apontar que é de forma recorrente, de forma reiterada, de forma sistemática, que vai colocando essa pessoa numa exposição repetida no tempo, durante um certo período de tempo, a consequências aí, a violências que podem ser já danos morais, danos psicológicos, danos sociais, e vão afetar ali esses danos, tanto a pessoa como o próprio ambiente de trabalho. Então, o direito combate esses ilícitos no âmbito civil. O assédio moral não é um ilícito penal, ele combate esses ilícitos civis, ele combate essas condutas abusivas que podem ocorrer por meio de palavras, de gestos, na forma escrita, né? E podem ali expor a pessoa ao ridículo, a uma forma de exclusão social, a formas de constrangimento e humilhação. E por que a doutrina coloca isso como uma conduta abusiva de forma reiterada, de forma sistemática? Ou seja, precisa ter uma relação ali com o tempo, né? Durar num determinado tempo. A doutrina faz isso justamente para diferenciar o assédio moral do próprio dano moral. Então, o dano moral seria aquele dano pontual, que ocorre uma vez ou duas vezes, mas o assédio, ele requer uma sistemática no tempo. E aí, gente, eu faço uma ressalva, tá? A Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que trata do assédio, e trata do assédio como uma violência, ela traz um conceito um pouco diferente do que essa doutrina brasileira costuma tratar, do que a doutrina brasileira vem tratando.
A Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, ela não foi ratificada pelo Brasil, são tratados que precisam ser ratificados, e eu digo, eu faço esse registro, ela não entrou no ordenamento jurídico brasileiro de modo formal, tá? Mas ela traz um conceito de assédio, como também, e ela vai explicar que o termo violência e assédio podem ocorrer, né, essas condutas podem ocorrer de forma repetida, ou seja, de forma sistemática no tempo, ou de forma única, de ocorrência única. Então, para não dizer que a Larissa falou que sempre tem que ter a repetição, a convenção trata de ocorrência única, mas não é algo tratado na nossa doutrina. Então, a nossa doutrina costuma fazer a diferença do assédio moral para o dano moral nesse aspecto, na duração do tempo. Então, a Convenção 190, eu vou até olhar aqui o texto para ser bem precisa, ela vai dizer que o termo violência e assédio no mundo do trabalho refere-se a uma série de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de ocorrência única, e aí fala de ocorrência única, ou repetida, que visam, resultam ou podem resultar em danos físicos, danos psicológicos, sexuais ou econômicos, e inclui violência e assédio baseado em gênero. Então, traz a terminologia assédio de forma ampla. E aí a gente coloca o assédio moral, o assédio sexual, tá? As diversas violências relacionadas aí ao assédio, à prática do assédio no ambiente de trabalho. Feita essa diferenciação, pode ser que com o ingresso da Convenção 190 da OIT, a doutrina brasileira reformule essa ideia de assédio como uma conduta sistemática no tempo, mas até então é o que a doutrina brasileira vem trabalhando. Lembrando que dentro do ambiente de trabalho, a gente tem o assédio moral, e eu vou me deter no assédio moral aqui inicialmente, que ele pode ocorrer de forma interpessoal, relação de pessoas, tá? Entre pessoas, ou seja, a conduta é voltada para o indivíduo, a conduta de assédio, essa prática sistematizada no tempo e essa violência, ela é voltada direcionada para o indivíduo, mas a gente tem também o assédio organizacional, que não é um assédio moral voltado ali para o indivíduo em si, mas é uma prática decorrente da própria instituição. É um assédio institucionalizado, é um assédio organizacional que ele está ali sendo implementado, que ele é implementado no ambiente de trabalho em razão das metas impostas pelaquela empresa ou pelo poder público, pelo órgão público, da forma como esse órgão ou da forma como a empresa trata ali a questão da produtividade. Então, pensando em exigir que as pessoas do ambiente de trabalho sejam mais produtivas, visando essa maior produção, pode ser que haja a implementação desse assédio de forma estrutural, tá? Dentro da instituição, de forma institucional, de forma estrutural, ou seja, não há ali, o objetivo não é atingir um indivíduo em si, o objetivo é aumentar a produtividade, e aí eu implemento dentro da minha instituição para todos, direcionando para todos, movimentos, condutas, ações que podem caracterizar o assédio, ou seja, condutas que podem constranger o indivíduo, que podem humilhar o indivíduo. Esses assédios, eles também se dão de diversas formas em relação às estruturas, tá? A gente tem um assédio moral que ele pode ser vertical descendente, quando é praticado por um superior em relação à vítima, ou seja, é praticado pelo superior hierárquico. Eu tenho ali chefe e pessoa que está subordinada a um chefe, e esse chefe pratica esse assédio moral de forma vertical e descendente, mas também pode haver o assédio moral vertical ascendente, quando é praticado pelo subordinado contra o superior hierárquico, visando tirar aquele superior hierárquico, aquele chefe, do ambiente de trabalho. Ou seja, eu quero trocar meu chefe, não estou satisfeita com ele, eu me junto com meus colegas de trabalho e passo a assediar a fim de que ele se retire daquele ambiente de trabalho. Além disso, esse assédio também ele pode se dar de forma horizontal, tá? Quando ele ocorre entre os próprios colegas de trabalho, não é um chefe que está assediando, são os colegas de trabalho que resolvem assediar um determinado indivíduo, ou de forma mista, do chefe para o subordinado, entre os colegas de trabalho de forma horizontal. Então, assim, não há uma definição que relacione o assédio somente àquele que é praticado do chefe para a pessoa subordinada, tá? Esse assédio ele pode acontecer de diversas
formas, ou seja, a violência pode ocorrer dentro do ambiente de trabalho de diversas formas, mas a gente precisa entender que nem tudo é assédio e a gente também precisa entender o que causa esse assédio moral para poder evitar, porque muitas vezes o trabalhador, o servidor, o chefe, ele não sabe que está assediando e não sabe que está sendo ali assediado. Então, algumas causas do assédio moral estão ali relacionadas ao próprio abuso do poder, quando se dá do chefe para o seu subordinado, se dá também por meio de condutas autoritárias não razoáveis, condutas que não se justificam, por meio da presença da cobrança de metas excessivas que fogem da razoabilidade, que buscam uma produtividade em desacordo com a própria dignidade da pessoa humana, tornando aquele ambiente de trabalho mais hostil, tá? Inclusive com propagação, e aí pode ocorrer ou não, com propagação de uma competitividade dentro do ambiente de trabalho até nociva, para se atingir essa produtividade. E aí, a doutrina costuma desenhar, principalmente a psicologia costuma desenhar alguns traços que caracterizam ali o assediador, mas não são traços, digamos que o assediador só é aquela pessoa que tem esses determinados traços, mas como regra geral, é uma pessoa ali narcisista, é uma pessoa mais ansiosa, é uma pessoa que tende a praticar bullying no ambiente de trabalho, tem traços de personalidade mais, digamos, negativos. E aí, nem tudo caracteriza assédio, nem tudo. E é importante a gente entender isso para que o servidor, o magistrado, identifique quando está assediando ou quando não está assediando. Então, a doutrina fala, o assédio se dá por meio de um comportamento repetitivo, que gera ali uma situação de constrangimento para um indivíduo, uma situação de humilhação. Ele pode se dar por meio, inclusive, da perseguição desse indivíduo. Eu falo muito que o assédio interpessoal, por exemplo, ele só finaliza quando o indivíduo pede para sair do ambiente de trabalho. Não aguento mais esse ambiente de trabalho, então eu saio. Ou eu saio porque eu adoeci, ou eu saio porque eu não aguento e vou trocar, e pedir para trocar de ambiente de trabalho. É o que eu falo, pede para sair, né? Eu constranjo tanto, eu humilho tanto que a pessoa pede para sair. Aquela vítima pede para sair. E qualquer pessoa pode ser vítima, tanto o chefe como o subordinado. Lembrando que a doutrina não coloca o adoecimento como um requisito essencial do assédio, mas sim aquela conduta sistemática, repetida no tempo, com atos de perseguição, com situações que vão causar humilhação e vexame para a vítima, ou seja, são situações ali abusivas, que constrangem e que acabam desestabilizando emocionalmente a vítima. Ela acaba ficando tão debilitada psicologicamente naquele ambiente de trabalho que ela adoece, ou que ela adoece e entra de licença, ou que ela adoece e simplesmente pede para sair daquele ambiente de trabalho, ainda que com perdas financeiras. Então, a gente tem algumas condutas que elas vão indicar ou caracterizar o assédio moral. Então, algumas condutas a gente pode apontar aí, como, por exemplo, eu coloco o trabalhador, a servidora, o profissional daquele ambiente de trabalho para realizar atividades que são mais humilhantes. E aí, um exemplo, teve uma situação em que a trabalhadora, ela exercia uma determinada atividade e ela foi colocada numa sala isolada somente para atender telefone. Aquele telefone praticamente não tocava ali. Então, ela foi colocada naquele ambiente e ela perdurou naquele ambiente por algum tempo até essa pessoa deprimir. E aí ela pediu para sair do ambiente de trabalho se licenciando, né? Entrou em licença ali, em licença para tratamento de saúde. Então, são situações que precisam ser verificadas na prática e considerando também questões de razoabilidade dentro do caso concreto para a gente perceber se essa situação ela é humilhante, se essa situação ela desestrutura psicologicamente a vítima, se ela está ofendendo essa pessoa. E aí eu não preciso ter, por exemplo, atos obscenos, atos degradantes para caracterizar esse constrangimento
ele pode existir ou não, a gente vai ter que observar a conduta no caso concreto. E aí, essa pessoa pode também, uma coisa que caracteriza o assédio moral, ela pode receber punições mais vexatórias, ela pode ser submetida a determinadas discriminações no ambiente de trabalho, ela pode ser isolada, do exemplo que eu dei, né, isolada do resto da equipe. Elementos que caracterizam... Oi. Existe um perfil característico desse assediador, da pessoa que faz esse assédio, existe um perfil e características comuns? Pronto, como eu falei no início, a doutrina, principalmente a psicologia, tenta desenhar um papel, tenta desenhar, aliás, um perfil desse agente assediador, que geralmente aponta que é uma pessoa narcisista. Então, é uma pessoa que tende a praticar atos de bullying, que tende a ter uma conduta mais debochada no ambiente de trabalho e de desrespeito no ambiente de trabalho. Mas eu lembro, o assédio, ele não está necessariamente vinculado ao assédio interpessoal. Ele pode ocorrer no formato interpessoal ou institucional. Pode ser algo que demande ali, você não consegue caracterizar a figura do assediador porque é uma dinâmica dentro da própria estrutura da empresa, né? A empresa se organizou, ou a instituição pública se organizou, o poder público se organizou para exigir determinadas metas que não são razoáveis e implementa essas dinâmicas de assédio na sua própria estrutura, né? É institucionalizado. Bem, mais algum questionamento? Pode continuar. Vamos seguindo. Então, tem que se avaliar na prática o que caracteriza esse assédio moral, tá? E a gente precisa avaliar na prática para poder saber se aquela conduta ela é razoável ou não é razoável. Então, críticas injustificadas, críticas exageradas a determinada pessoa. No caso do assédio organizacional, que é o institucionalizado, aquela exigência de produtividade não razoável e que beira ali a insanidade, as pessoas são submetidas a uma carga de trabalho tão intensa e a exigências que suplantam a própria sanidade mental desse indivíduo, que ele se sente exaurido e que ali nunca está satisfeito, né? Ele sempre é cobrado, no outro dia ele é cobrado novamente e ele segue sendo submetido a essas cobranças excessivas. Então, pode ser institucionalizado. E aí precisa averiguar se é institucionalizado, é um problema da instituição pública que precisa ser organizado ali, que a instituição precisa ser efetivamente alterada nas suas dinâmicas de exigências ali feitas em relação aos servidores ou trabalhadores terceirizados que são ali, também fazem parte daquele ambiente de trabalho. A gente também tem ali algumas condutas que são muito claras do assédio moral, que eu ignoro a opinião da vítima, eu às vezes xingo ou ironizo, debocho da pessoa, eu faço determinadas ameaças, e as mulheres, não são só mulheres que são submetidas ao assédio moral, as mulheres passam muito por situações são cortadas em suas falas pelos homens, elas sofrem interferência de forma mais incisiva no ambiente de trabalho, em razão da questão do próprio machismo estrutural. Então, tem aquele tom de discriminação relacionando ali misoginia dentro da relação de trabalho com a produtividade da servidora, da trabalhadora mulher. Então, não necessariamente essa misoginia vai caracterizar um assédio moral, mas o assédio moral pode existir junto com essas condutas discriminatórias. E aí, a gente precisa averiguar como é que a gente consegue contornar essas situações. Eu vou deixar para falar mais adiante, porque eu ainda vou falar um pouquinho do assédio sexual e também do assédio eleitoral. Mas, finalizando aqui o assédio moral. Eu tenho no assédio moral comportamentos que podem causar vulnerabilidades para a pessoa atingida, porque são comportamentos que vão desacreditar essa pessoa. Ou seja, dentro do ambiente de trabalho, a questão das fofocas, espalhar rumores infundados em relação à pessoa, ridicularizar ou zombar dessa pessoa aí no ambiente de trabalho,
questionar de forma não razoável as próprias crenças políticas ou religiosas dessa pessoa, ou seja, comportamentos que podem caracterizar, a depender do caso concreto, o assédio moral, tá? O assédio moral. Então, sempre lembrar que o assédio moral está ligado ali a uma violência praticada no ambiente de trabalho, o assédio moral no ambiente de trabalho, uma violência praticada no ambiente de trabalho, que vai ali constranger, humilhar e fazer com que aquela vítima ela se sinta desvalorizada nesse ambiente de trabalho. Por isso que a gente chama de envenenamento do ambiente de trabalho. Então, são condutas que vão tornar esse ambiente de trabalho mais venenoso para essa pessoa ou para as pessoas que compõem aquele ambiente de trabalho, no caso do assédio moral organizacional. Mas a gente precisa também entender que determinadas exigências profissionais, determinadas exigências técnicas, essas exigências não caracterizam assédio moral. Então, eu pedi para... É isso aí. É comum confundir, às vezes, a questão do assédio, de alguma exigência de produtividade, de pontualidade, exemplos como esse, com assédio moral. Como é que a gente consegue distinguir isso aí? Sim, é até comum. Às vezes a pessoa, inclusive, acha que não está sendo assediada quando ela está e vice-versa, né? Então, a exigência profissional e técnica, dentro de um padrão de razoabilidade, e aí a gente precisa analisar no caso concreto, ela não caracteriza o assédio moral. Então, se eu tenho um aumento do volume de trabalho, eu peço para aquela pessoa adotar uma dinâmica mais, digamos, produtiva num determinado lapso temporal para cumprir ali uma demanda, isso está dentro de uma razoabilidade, isso não vai caracterizar aí o assédio moral. O próprio controle do ponto, por exemplo. Eu preciso controlar o horário que a pessoa entra, o horário que a pessoa sai, o que a gente chama de intervalo também entre as jornadas, se ela sai para almoço. Então, esse controle aí é uma dinâmica que o próprio ordenamento jurídico estabelece. Então, não caracteriza o assédio moral. O órgão, a instituição pública ou o chefe definir metas razoáveis, cobranças produtivas que são razoáveis, isso também não caracteriza o assédio moral. E não necessariamente vai caracterizar o assédio moral a própria mudança de posto de trabalho. Você trabalha aqui, mas agora você vai trabalhar em outro lugar, por quê? E justifica, né? Porque há uma exigência naquele setor para que você esteja ali presente, para a pessoa não achar, na verdade, me mudou do posto de trabalho porque está me perseguindo, né? Porque está me assediando. Não necessariamente. A gente precisa olhar a conduta dentro de um cenário, dentro de um contexto mais global, para entender se está sendo caracterizado, se caracteriza, aliás, o assédio ou não. Então, exigências razoáveis em termos técnicos, profissionais, controle de ponto, cobrança de produtividade também no âmbito da razoabilidade, meros aborrecimentos no ambiente de trabalho, tá? E algumas condições físicas que não são muito favoráveis, isso não vai necessariamente caracterizar o assédio moral. Uma cadeira que ficou quebrada ali por algum tempo, o ar-condicionado que não está funcionando até que o conserto ocorra. Isso não são situações que vão caracterizar o assédio moral. E é interessante que a instituição dê ali ao servidor, ao trabalhador, inclusive o terceirizado, justificativas. Por que aquela conduta está sendo tomada? Eu estou exigindo de você uma maior produtividade por causa disso. Então, o que é conversado, o que é explicado, geralmente não gera problema. Então, eu preciso mudar você de posto de trabalho porque a demanda está assim, assim, assado. Tá? O controle de ponto, fulano, precisa ser respeitado, porque ali é uma questão do próprio ordenamento jurídico que exige, você tem que cumprir uma jornada de trabalho, eu tenho que te pagar em conformidade com o cumprimento da jornada de trabalho, por isso você tem que respeitar o ponto, tem que chegar no horário, tem que sair no horário que foi combinado ali, né, que está presente no contrato de trabalho da pessoa, no caso do servidor público, quando ele toma posse, ele sabe que tem que cumprir um horário de trabalho e ele sabe que pode estar ali submetido também a um controle de ponto. Alguns servidores não se submetem, alguns servidores sim. Então, essas práticas dentro da instituição, elas não caracterizam o assédio moral, tá? Então, a gente precisa conversar sobre isso para poder diferenciar e as pessoas não confundirem o que é assédio do que é assédio do que não é
assédio. E o assédio moral, ele vai muito se relacionar àquela violência psicológica. Eu não preciso ter o ataque físico, mas o ataque psicológico, ele é mais sentido, e ele não vai depender do perfil psicológico do indivíduo, da vítima. É algo que a gente consegue aferir ali de forma mais objetiva, analisando o caso concreto, porque tem pessoas que são mais vulneráveis em termos emocionais e pessoas que aguentam mais pressões emocionais. Então, não necessariamente eu vou olhar para o indivíduo para dizer se há o dano psicológico ou não. O insulto, o apelido pejorativo, a expressão mais preconceituosa, a piada venenosa no ambiente de trabalho, ela não é, de forma geral, bem-vinda. São ações que causam problemas no ambiente de trabalho que devem ser evitadas. Aquela brincadeirinha, eu digo que a brincadeira só é legal quando os dois se divertem. Se um não está se divertindo, não é brincadeira. É uma piada, é uma expressão, é um gesto preconceituoso, é algo mais pejorativo, é algo que vai causar até problemas, ou pode causar, não necessariamente algo que vai acontecer, pode causar problemas psicológicos para o indivíduo, né? Para o indivíduo. Vai trazer o exemplo do bullying como um assédio, então, um assédio moral. Tem uma lei, que é a lei, deixa eu só ver o número aqui, que é a lei 13.185 de 2015, que ela trata justamente de um programa, traz um programa de combate ao bullying. E ela mesma, a própria lei vai dizer, né, que a questão do bullying pode resultar ali numa agressão verbal, moral ou até sexual, causando problemas sociais, psicológicos, e pode também acontecer, como é bem comum, no meio virtual, em relação àquelas pessoas que estão em teletrabalho, por exemplo. Então, isso deve ser evitado. O bullying é justamente uma intimidação sistemática, e a lei usa essa palavra até sistemática, né? E eu reforço, a doutrina brasileira trabalha com a questão da sistematização para caracterizar o assédio, né? A própria lei vai dizer que é uma intimidação sistemática que pode ser classificada ali por meio de condutas verbais, morais, sexuais, sociais que são perpetradas no ambiente de trabalho, que visam ali insultar a vítima, difamar, trazer rumores, problemas que podem causar, em termos sociais, isolar essa pessoa, excluir essa pessoa do ambiente de trabalho. Então, sobre o assédio moral, em regra geral, é isso que a gente precisa entender dentro do ambiente de trabalho para poder entender quando ele ocorre, quando ele não ocorre, e depois eu vou falar ao final de formas para tentar combater essas modalidades de assédio. Um outro assédio que pode acontecer também no ambiente laboral é o assédio sexual. Inclusive, ele é tipificado como crime no 216-A do Código Penal, tá? Então, o assédio moral não é tipificado como crime, mas o assédio sexual mas ele, de acordo com toda a doutrina e estrutura do direito penal, ele é exatamente o que está ali no tipo penal. Então, o tipo penal vai dizer, no 216-A, o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, é interessante isso porque o Código Penal só apontou como assédio sexual aquele assédio que ocorre quando o indivíduo está prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico, ou seja, é uma questão de ascendência dentro da relação de trabalho. Então, para caracterizar o tipo penal, tem que haver essa estrutura, né? Essa caracterização, né? Essa ocorrência da prevalência do agente, ele ocupando uma condição de superior hierárquico. Então, nem sempre a gente pode caracterizar o assédio sexual como crime, nem sempre, mas há um tipo penal destinado, diferente do assédio moral. O assédio moral não caracteriza um crime, tá? Não caracteriza um crime.
A própria doutrina vai fazer uma diferença também de assédio sexual e importunação sexual, ou seja, pode ser que não caracterize o assédio, mas pode ser que caracterize a importunação, que está no 215A do Código Penal. Então, aí é questão da seara penal. E aí, a gente precisa entender que nem sempre o assédio sexual vai ser crime, porque tem que cumprir todos esses requisitos que estão no Código Penal. Se o assédio ocorrer fora do ambiente de trabalho, desvinculado ali da questão hierárquica, ele não vai caracterizar o tipo penal. Então, nem sempre o assédio sexual ele é caracterizado como crime. Ele é um ilícito do âmbito civil, mas não necessariamente será caracterizado como crime. Tem bastante crítica a esse tipo penal, por ele ser mais restritivo, mas, bem, o direito penal funciona assim. Eu sou da área trabalhista, né? Eu ministro esses treinamentos contra assédio na área trabalhista, não sou do direito penal, mas nas lições que eu aprendi na UFRN, na época que eu era aluna ali do direito penal, o tipo tem que estar muito bem caracterizado. Eu não posso ter uma interpretação ampliativa desse tipo penal. Por isso que a gente nem sempre vai ter o assédio sexual como crime, né? Como crime. O assédio sexual, ele se caracteriza ali por uma conduta que ela não é bem-vinda, né? Que ela não é uma conduta aceita. A pessoa tenta perpetrar ali determinadas ações de cunho sexual, mas a outra pessoa, a vítima, ela rechaça essa conduta. A doutrina até divide o assédio sexual, apontando que ele pode ocorrer por chantagem ou por intimidação. E por chantagem vai lá apontar o próprio artigo do Código Penal, e por intimidação vai dizer que vai ocorrer por meio de provocações sexuais que são inoportunas. E aí não necessariamente vai configurar esse crime previsto no Código Penal. Então, para caracterizar o assédio sexual, a gente vai ter ali um não consentimento daquelas investidas sexuais, ou seja, a vítima não consente, ela diz não e não é não. Geralmente, na prática, o assédio sexual ele ocorre entre homens e mulheres, dos homens praticando assédio contra mulheres, mas não é só assim que acontece, é porque são as notícias que a gente mais visualiza e percebe na prática. Tá? Essa conduta de assédio sexual, ela vai também expor a vítima a uma situação vexatória, humilhante, e ele pode acontecer de diversas formas. Ele pode acontecer por simples gestos, de forma muito expressa, muito ativa, e também de forma mais silenciosa. Então, a pessoa passa no ambiente de trabalho e um colega do ambiente de trabalho faz um determinado gesto com as mãos, sinalizando algum gesto sexual. Isso pode também caracterizar o assédio sexual. Não precisa ser a palavra falada, não precisa ser aquela expressão verbal, a expressão corporal, o corpo fala. Também pode, a manifestação da expressão corporal também pode caracterizar esse assédio sexual. E aí a gente tem algumas condutas, algumas atitudes que indicam. E quando eu digo que indicam, é que podem caracterizar. Então, a gente precisa olhar o caso concreto. Então, aquela pessoa que vai ali e fica comentando a sua vida sexual, que fica fazendo alguma exposição de forma indecente, que fica fazendo algumas insinuações de cunho sexual ou comentários sugestivos nesse sentido, alguns gestos. Isso aí pode caracterizar o assédio sexual. Mas eu estava só brincando. Lembrando que a brincadeira só é legal quando os dois se divertem. Se um está dizendo não, não é mais brincadeira. Se um não está se divertindo, não é mais brincadeira. É uma invasão na privacidade daquele indivíduo que pode caracterizar essa conduta de assédio. Então, a gente tem na doutrina exemplos aí que caracterizam esse assédio sexual. Por exemplo, eu perguntar à pessoa sobre suas fantasias sexuais, quais são suas preferências. Por que isso está sendo perguntado no ambiente de trabalho? Por que a pessoa está comentando, fazendo comentários de cunho sexual sobre alguém, sobre a roupa de alguém, sobre a anatomia de alguém no ambiente de trabalho? Isso é razoável? Isso tem justificativa? Então, dentro do ambiente de trabalho, as condutas devem guardar relação
com a razoabilidade e com aquilo que se espera daquele profissional no ambiente de trabalho. Guardar relação com a atividade dele. Se isso não tem qualquer relação, isso é ofensivo, está incomodando, o alerta tem que ser acendido aí. A brincadeira não deve ocorrer, a piada não deve ocorrer, o comentário não deve ocorrer. Então, as pessoas devem ter em mente que no ambiente de trabalho, a conduta ética é aquela conduta esperada do indivíduo de forma educada, de forma polida, que se adequa à própria finalidade da atividade laboral. Então, o que eu vou fazer no meu ambiente de trabalho, as condutas que eu pratico, as falas que eu manifesto, devem, em regra, guardar essa relação com a atividade laboral que eu estou ali para exercer, tá? Então, essas brincadeirinhas, esses comentários, eles devem ser evitados, porque, em regra, não guarda relação com a atividade que a pessoa está exercendo naquele ambiente de trabalho. E aí, a gente tem exemplos, inclusive, verbais e não verbais. Oi, pode falar. Não, era isso, né? Eu ia perguntar, a senhora falou sobre esses exemplos que podem ser verbais e não verbais, e, por exemplo, o uso de e-mails, o uso de redes de comunicação, também podem ser fonte, né, de prática desse assédio? Sim, o assédio ele pode ocorrer independentemente do meio em que ele é praticado. Se é no meio virtual, se é usando determinado mecanismo tecnológico, se olhando para a pessoa presencialmente. Então, ele independe do meio. E, assim, por exemplo, condutas não verbais que caracterizam esse assédio. Eu passar e dar aquela olhada para a pessoa, né, de cima para baixo, dar aquela varrida, por exemplo. Opa, isso aí já pode incomodar alguém. Eu abrir no meu ambiente de trabalho e no TJ, eu sei que isso é até vedado, aos bloqueios, né, e eles precisam existir, abrir no ambiente de trabalho determinados sites que têm condutas sugestivas nesse sentido. Tem uma conduta que eu sempre falo, gente, o desenho, né, fulana passa e você faz assim, uau, para que fazer isso, né? Isso pode caracterizar uma forma de assédio, porque aquilo ali pode incomodar a pessoa que está passando. Então, dá aquela piscadinha, dá um beijo mais assim, mais, né, intenso naquela pessoa, agarrar a pessoa no ambiente de trabalho. Tem gente que não gosta, não me toque, né? Você invade o meu corpo. Então, tem situações que você não precisa falar, é só o gesto, né? Você atirar beijos, fazer determinados gestos com as mãos, sinalizando ali o movimento corporal da pessoa, sugerir que a pessoa olhe algumas imagens, falar de você, né, se autodetalhar como uma pessoa ativa e tal. Então, são situações não verbais, você não precisa falar, né? Você só precisa sugerir com gestos que podem caracterizar. Eu falo que podem caracterizar, não necessariamente vão caracterizar. Então, exemplo de conduta, por exemplo, né? Exemplo de conduta conduta física. Eu vou e toco na pessoa, pego no cabelo, dou um abraço. Essa conduta aí, mesmo que eu não fale, o toque físico já pode incomodar aquele indivíduo, né? Ou aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que seja. Então, é o não, é você perceber o não. Então, para caracterizar o assédio, você tem que perceber o não. A pessoa não quer. A prática ali está incomodando. Ela não é a prática aceitável por parte daquela pessoa, não é uma prática consentida. Eu estou dizendo não. E eu digo não de forma verbal, eu também digo não de forma gestual. Às vezes eu não consigo falar, mas nitidamente eu demonstro o meu constrangimento, né? O homem ou a mulher que seja. Não existe. A vítima do assédio sexual não é só a mulher, né? Também pode ser o homem, em que pese o problema na prática ocorrer muito com vítimas mulheres. Sociedade machista que vivemos, né? Uma sociedade mais machista, isso termina recaindo. E esse limitezinho entre aquela, muitas vezes, a intimidade e uma brincadeira em um ambiente de trabalho em que as pessoas até se tornam mais amigas ou próximas, às vezes isso não pode tornar difícil, então, a interpretação desses gestos, dessas atitudes? Bem, o assédio, assim, vamos lá.
aquela paquera, aquela tentativa de se aproximar de alguém, isso não é assédio. Eu vou tentar e a pessoa diz o não, pronto, parei. Mas a tentativa de paquera, a tentativa de aproximação, ela não vai caracterizar necessariamente o assédio se eu não insisto, se eu vejo que a pessoa dá o não e eu me afasto, tá? Além disso, se eu faço uma proposta de cunho sexual para uma pessoa que tem mais de 18 anos, eu não insisto, eu não ameaço, eu não trago ali, se você ceder a essa conduta, você vai ocupar um cargo que vai te trazer determinadas prerrogativas, determinados privilégios, vai aumentar até a sua remuneração. Se a proposta não é desse jeito, se é uma aproximação consensual, a pessoa é maior de idade, tem mais de 18 anos, não tem insistência, não tem ameaça, isso não vai caracterizar o assédio. Mas no ambiente de trabalho, o limiar entre o que é brincadeira e o que é assédio anda muito próximo, é muito frágil. Então, eu sempre digo, olhar para a razoabilidade, olhar para o incômodo, se está incomodando alguém, a brincadeira tem que cessar. Não é algo que a pessoa está se divertindo, então ela tem que cessar. E também perceber nesse ambiente de trabalho os limites, até onde a pessoa pode ir. E eu digo muito, as condutas no ambiente de trabalho devem guardar coerência com a atividade que a pessoa exerce, tá? Por exemplo, não é o que acontece no setor público, é de empresa privada, mas tem ambientes de trabalho que são mais condizentes com situações que são analisadas com outro olhar. Uma oficina mecânica que tem ali vários homens, aí isso, inclusive, já foi discussão na jurisprudência, com aquelas fotos ali, e a pessoa chega para trabalhar, e aquilo ali já é algo tido como comum, não há um incômodo, já teve julgados dizendo, não, aquilo ali não causa nenhum constrangimento, ainda que eu não concorde, né? Mas ali está no outro ambiente de trabalho. Agora, no ambiente de trabalho, onde nós estamos inseridos ali, dentro do poder público, dentro do Tribunal de Justiça, a minha atividade é uma atividade ali, eu vou auxiliar um magistrado, eu vou cumprir uma atividade mais burocrática. Qual é a relação que se guarda entre determinadas brincadeiras e a minha atividade? Se essa pergunta não conseguir ser respondida aí de forma coerente, né, para se manter as brincadeiras, essas brincadeiras devem ser cessadas. Eu não estou dizendo que o ambiente de trabalho tem que ser sem graça, chato, mas brincadeiras que estão ali num limiar de insistência, de ameaça, de desprestígio de alguém e com tons não agradáveis, elas não devem ocorrer. E a questão é, guarda relação com o ambiente de trabalho ou não? Porque, às vezes, tem ambiente de trabalho, e não é o caso do poder público, que algumas brincadeiras existem até para aguçar a criatividade das pessoas. Por exemplo, nas empresas que trabalham com publicidade, com marketing, mas não é o caso do Tribunal de Justiça. Então, se não guarda essa relação e tem ali tons de insistência, de ameaça, de constrangimento, de humilhação, e a pessoa visivelmente não está se divertindo ali, né? Está incomodando, a brincadeira não é engraçada para todo mundo, ela tem que ser cessada. Então, isso tem que ser olhado no caso concreto, ver os limites, ver o comportamento de cada um. E lembrando, esse assédio, ele pode ocorrer, o assédio sexual, moral, ele pode ocorrer também no meio virtual, principalmente nesse cenário de teletrabalho. Então, não importa o meio. O assédio, ele se caracteriza independentemente do meio, se é analógico ou se é um meio eletrônico. Por exemplo, o assédio no meio virtual, ele vai se caracterizar ali por meio de envio de fotos íntimas para a pessoa, sem o consentimento daquela pessoa. O indivíduo fica fazendo propagação de discurso de ódio no sistema interno. Nas redes sociais também, doutora Larissa, pode ser aqueles stalkings, aqueles também podem ser interpretados como esse assédio virtual? Sim, também. A propagação de discurso de ódio contra o indivíduo na rede social é bastante comum. Aí a gente tem que ver se guarda relação com a atividade laboral ou não, né? Com a relação de trabalho ou não. O que acontece muitas vezes?
o indivíduo se manifesta dessa forma na internet e a internet linka ao local de trabalho dele. Poxa, fulano é servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e isso mancha a imagem do Tribunal de Justiça. Então, quando se vai construir uma cartilha com diretrizes éticas para coordenar o ambiente de trabalho, é interessante que isso conste. Qual é o comportamento esperado desse indivíduo fora do ambiente laboral, para que não resvale no próprio ambiente laboral e não manche a imagem do Poder Judiciário. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é onde é que ele trabalha, onde é que ela trabalha. Por quê? Porque nós, na vida adulta, nos referenciamos a partir da nossa atividade profissional. Isso é comum. Quando eu pergunto, o que é que você... quem é você, né? E você geralmente se descreve. Eu sou jornalista. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, eu trabalho na Smart. Você se autorreferencia dessa forma, é comum. Então, pelo fato de a gente se autorreferenciar a partir das nossas atividades profissionais, isso acaba resvalando aí na instituição pública ou privada, onde a gente desenvolve as nossas atividades. Então, essa questão da manifestação nas redes sociais não necessariamente tem relação com o trabalho, não necessariamente pode ser controlada pelo empregador, no caso, pelo Tribunal de Justiça, mas no plano ético é interessante que se faça essa cartilha nesse sentido, porque a conduta pode resvalar na imagem da própria instituição, e isso é ruim. E aí a sociedade acaba exigindo providências dessa instituição, providências dessa empresa privada. E acontece demais nas redes sociais a prática do assédio virtual, que pode ser um assédio moral, um assédio sexual no meio virtual, através da instigação da violência, dos comentários pejorativos nessas redes sociais, desses discursos de ódio, principalmente no cenário de tanta polêmica política que a gente passou e que a gente ainda está passando aqui no Brasil. E o que é que caracteriza esse assédio virtual? Primeiro, tem que ocorrer num ambiente virtual. É um assédio que vai ali invadir a privacidade da pessoa, né, das pessoas, porque pode ser um indivíduo atingido ou vários indivíduos, que vai causar até um constrangimento público. E que, geralmente, a pessoa perpetra essas condutas por meio de perseguição. Vai lá uma vez, duas vezes, três vezes e fica fazendo isso de forma reiterada. Até porque, para caracterizar o assédio moral, por exemplo, precisa ainda, segundo a doutrina mais majoritária, né, no Brasil, precisa ainda da reiteração das condutas. Então, quando eu estou ali monitorando a vida do indivíduo no meio social, fazendo esses comentários mais degradantes, mais vexatórios, mais humilhantes, eu estou ali também compartilhando determinados discursos agressivos de ódio, e isso acontece, e se eu faço isso no meio virtual, isso pode caracterizar um assédio moral ou um assédio sexual virtual. Mas vejam, só o meio, o ambiente virtual é só o meio, mas a conduta continua sendo assédio moral ou assédio sexual. E aí, no teletrabalho, por exemplo, eu exigi que a pessoa, numa reunião de trabalho, abra uma câmera, abra a câmera, ligue o seu microfone, esteja ali naquele horário da reunião, fique na reunião, colabore com a reunião, esteja devidamente vestida na reunião. Isso aí não caracteriza assédio virtual. Isso está dentro do padrão ético de razoabilidade que se espera de todo trabalhador. Eu não posso participar de uma videoconferência vestida de forma inadequada, de qualquer jeito, né? Vou ali de biquíni, ou vou ali com a roupa de dormir, ou vou ali sem a parte de baixo, né? Eu coloco só um blazer, que eu me levanto e gera ali situações de constrangimento, como a gente já viu no período de pandemia, principalmente. Então, essas exigências razoáveis e dentro de padrões éticos de cumprimento de horário, de participação de reuniões, isso não vai caracterizar o assédio virtual. Então, dentro do cenário, do ambiente, na prática, né, eu posso ter o assédio moral, o assédio virtual, o assédio sexual e o assédio virtual, que é essa prática de assédio sexual moral que acontece no meio
virtual. E na época das eleições, a gente falou também muito no assédio eleitoral. E o assédio eleitoral, ele ocorreu muito nas empresas privadas, pelo menos foi o que mais saiu na mídia. É uma prática também agressiva, que compreende ali atos de pressão, condutas coercitivas, que vão levar aquela pessoa que faz parte do ambiente de trabalho a votar ou não votar em determinado candidato. Ou seja, o objetivo do assédio eleitoral é direcionar o voto daquele trabalhador, daquele servidor, para um determinado candidato, que é da preferência do chefe, da preferência da direção da instituição. Ou seja, eu estou ali fazendo o quê? Eu estou pressionando de forma coercitiva e a pessoa a ter determinado comportamento no âmbito eleitoral, a votar ou não votar em determinado candidato, e aí eu vou inibir a liberdade de expressão política dessa pessoa. E a liberdade de expressão é um bem extremamente fundamental que está ali previsto na nossa Constituição. Então, você impor a pessoa de votar em determinado candidato ou não votar, ou se abster de votar, não compareça à eleição, e você está fazendo isso de forma a constranger o indivíduo, violando a sua liberdade de expressão, a sua liberdade política. Isso caracteriza o assédio eleitoral. Então, a gente viu muito a questão do assédio eleitoral na época agora do cenário político, né, de alteração ali das eleições no âmbito federal, no âmbito estadual, que presenciamos há alguns meses. E empresas também, né, doutora Larissa? Principalmente em empresas privadas, essa pressão, essa indicação, sugestão que pode ser tida como o assédio eleitoral, ela aconteceu, essa prática termina sendo maior em empresas privadas? Sim, a gente viu de forma mais comum nas empresas privadas. Por quê? Porque no serviço público, o indivíduo, ele tem um direito que é bastante interessante, que é a estabilidade. Então, para ele perder o posto de trabalho, é muito mais complicado. Ele não perde o posto de trabalho, por exemplo, por uma dispensa sem justificativa, por uma, que a gente chama no ambiente privado de dispensa sem justa causa. Não existe isso no serviço público para aquele servidor que passa por todo o processo de estabilidade, tudo, e adquire esse direito. No âmbito privado, a pessoa pode ser dispensada sem justa causa, não precisa nem justificar. Eu vi que ela não votou, então eu vou lá e dispenso. E ela pode ser também dispensada por justa causa, e aí haver algum tipo de perseguição que gere essa situação. E aí existem diversos questionamentos no âmbito do judiciário. Então, esse fator, a meu ver, é um fator crucial para poder justificar por que teve tanto assédio eleitoral nas empresas privadas e isso não ocorreu no âmbito do poder público, porque as pessoas no âmbito do poder público têm esse direito de ter assegurado o seu posto de trabalho de forma muito mais segura, né? De forma muito mais permanente. Isso a gente não vê no ambiente privado. A gente não vê nas empresas privadas. Mas, bem, aí eu falei do assédio sexual, do assédio moral, do assédio eleitoral, e aí, só para a gente finalizar aqui, que a gente já está chegando aqui nos últimos minutos, é interessante também entender como é que o tribunal ele pode prevenir essas condutas. E aí é muito um trabalho de cunho pedagógico, é muito um trabalho de desenvolvimento e implementação de condutas que previnam esse assédio no ambiente de trabalho. E aí ter as cartilhas, ter a atuação das comissões que possam receber eventuais denúncias, ter treinamentos, né? Fazer com que os servidores e magistradas também participem de treinamentos é bastante importante. Não é só o servidor que tem que fazer o treinamento, né? São todos que compõem a estrutura do tribunal. Ter uma efetiva investigação em relação a reclamações que são concernentes aí a práticas de assédio, para saber se realmente elas estão ocorrendo ou não, e se estão ocorrendo, investigar de fato
para que isso seja, essa pessoa seja punida de forma exemplar e aí impeça a reiteração dessas condutas. Até porque é muito difícil provar o assédio. No âmbito da atuação, por exemplo, da minha atuação na Justiça do Trabalho, em relação a empresas privadas, a gente vê muito isso. Como é difícil provar o assédio. As demandas de êxito em relação ao assédio, e eu vou falar do âmbito privado, que é o que eu conheço o índice, é baixíssimo o êxito, chega a ser a 1%, chega a ser de 1% esse êxito. Então, é bastante complicado, é difícil provar o assédio. Então, ter esse ouvido aberto, né, a instituição ter esse ouvido aberto para acolher essas possíveis vítimas é bastante essencial no combate a essas condutas. Até porque a conduta do assédio, ela não viola ou não causa dano somente ao indivíduo que é vítima desse assédio. Ela é uma conduta que tem o dano também à imagem da própria instituição e também tem um dano ali a própria questão financeira. Por quê? Porque esse indivíduo que é vítima de assédio, se ele adoece, ele vai se licenciar, então tem todo um custo da licença dessa pessoa, tanto o custo da manutenção da licença, como o custo também de repor alguém ali, colocar alguém naquele posto de trabalho que ficou sem ninguém porque a pessoa se licenciou. Então, tem um custo financeiro, além do custo de imagem, e, portanto, é uma conduta que tem que ser combatida, não só para pontos positivos dentro da instituição, ou seja, tornar o ambiente de trabalho mais saudável, mas também por ser algo que é exigido pelo CNJ, que já também está cumprindo uma exigência de pautas internacionais, e um dos compromissos internacionais que o Brasil tem, e os órgãos públicos e as empresas privadas, consequentemente, têm, é com o cumprimento dos ODS. Tem tratados internacionais que impõem determinadas dinâmicas às estruturas privadas e públicas do país. E quando eu falo do ODS, eu citei no início o ODS 8, que fala do trabalho decente. Para a gente chegar a uma estrutura de trabalho decente, a gente precisa ter aí um ambiente de trabalho saudável, rígido, bem cuidado, com condutas que sejam... A gente não consegue... eu não vou dizer aqui para vocês que a gente consegue eliminar totalmente o assédio do ambiente de trabalho, mas a gente tem que implementar ações para que isso vá diminuindo até que a gente chegue a esse resultado. A gente não consegue combater o assédio de forma drástica num espaço curto, num espaço de tempo mais curto, mas a gente consegue implementar ações que vão ali educando as pessoas, entendendo que essas condutas, elas envenenam o ambiente de trabalho para que elas analisem se estão praticando ou se não estão praticando, e aí isso vai sendo diminuído, essas condutas vão sendo ali minimizadas. Larissa, a senhora falou aí sobre as instituições, todas essas condutas. E o que é que a própria vítima do assédio pode fazer? E se os colegas ou as pessoas que presenciam aquilo, e muitas vezes a vítima não está encorajada ou não entende, o que é que essas pessoas também podem fazer aí? De que forma elas podem contribuir para denunciar esse assédio? Bem, os colegas, acolhimento. Se percebem que a pessoa realmente está sendo vítima desse assédio, tem que acolher. E aí, esse acolhimento também passa pelo próprio treinamento dos funcionários dentro do tribunal. Então, criar um ambiente de acolhimento, até porque essa pessoa que está observando, ela pode ser uma eventual testemunha. Então, os próprios funcionários, eles também têm que denunciar esse assédio. Se a vítima não está querendo denunciar porque ela tem algum temor, o colega pode ali também fazer essa denúncia, dizer, está ocorrendo isso, fulano está sendo submetido a determinadas condutas, e os colegas também devem colaborar com a investigação desse suposto assédio. Tem que participar ali e colaborar, né? Quando eu digo acolher, não é só acolher psicologicamente a vítima, é acolher com ações. Indo lá, o tribunal já está se estruturando nesse sentido, já tem canais de comunicação, já tem comitês direcionados para isso, então, esses comitês têm que funcionar efetivamente, e aí depende da colaboração dos colegas de trabalho, né? De fazerem a denúncia, de acolherem essa vítima, e a vítima também, no âmbito pessoal, procurar
acolhimento psicológico e familiar. Sentar com a família e explicar o que está acontecendo, porque essa conduta de assédio, ela também reverbera no ambiente familiar. O indivíduo passa a ter outro comportamento em relação à sua família. Sim, mas estamos chegando aqui ao final. Mais algum ponto que a senhora queira destacar? Eu acho que, de forma geral, a gente abrangeu tudo aqui, né? Para entender esses processos. Mas, assim, só a live não vai também resolver. É o suficiente. Não, a gente precisa ter esse treinamento constante e a produção de cartilhas, os conceitos vão mudando, as condutas também, principalmente em razão do avanço tecnológico. Então, isso precisa ser uma constante dentro da própria instituição. Esses aperfeiçoamentos, eles devem existir de forma constante, para que o problema nunca deixe de ser combatido. A prevenção, ela exige daqueles que cuidam do ambiente de trabalho, condutas sistemáticas reiteradas de ações que eduquem as pessoas e que essas pessoas perpetrem essas condutas de forma ética, de forma a não constranger os outros, como uma constante. Então, é algo que a gente está conversando aqui, mas daqui a uns meses a gente precisa conversar de novo e novas orientações vão surgir. Então, é algo que precisa ser sempre, vai ser sempre uma demanda da estrutura da instituição pública ou privada. Sim, um tema delicado, às vezes difícil, mas que é necessário, né, se trazer, se falar, se debater e conscientizar a todos. Então, eu agradeço em nome da direção da Arne o brilhante esclarecimento, a brilhante palestra, doutora Larissa. Agradeço a você também que nos acompanhou, esteve conectado conosco até este momento aqui no canal da Esmarne no YouTube. Siga nossas redes e, doutora Larissa, tem mais algum? Passo a palavra aí para suas despedidas. É só agradecer aí a Esmarne, agradecer a Sara, agradecer você também, a diretoria, o pessoal que está aí no apoio da gravação, que não é fácil coordenar todas essas estruturas. Deixo os meus agradecimentos e fica à disposição. Quem quiser também conversar comigo, fica à disposição dos próprios servidores também. Podem me mandar e-mail, eu estou no larissamatos@salesmatos.adv.br e também nas minhas redes sociais, né? Estou lá no Instagram, no @direito Larissa Matos, e também estou no Facebook, agora não me lembro o Facebook, mas é algo relacionado ao meu nome também. É isso, fica à disposição, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela companhia, pela audiência e até o nosso próximo encontro.